Bom dia, então, gente. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Eu tô vendo que alguns entraram pela primeira vez hoje, né? Então agora a gente já esperou 5 minutos, né, para dar um prazo assim para quem estava vendo e conseguindo entrar, para a gente não atrasar muito, a gente vai começar. A semana passada, pessoal, foi passado aquele conteúdo do reino vegetal e animal para vocês. Eu li, expliquei, tá? Mesmo para aqueles que não estavam, então eu vou falar agora que foi explicado a semana passada. Hoje eu quero saber de vocês se vocês leram em casa já esse conteúdo, para a gente falar um pouquinho sobre ele e vocês tirarem as dúvidas que vocês têm. Alguns já me mandaram atividades, se eu dei ok, tá correto lá. E também se conseguiram fazer, se tem dúvidas, tanto no conteúdo como em fazer lá o mapa mental, alguém que não tenha entendido, eu vou abrir para vocês falarem, tá? Vamos fazer assim, quem quiser levantar a mão, ou fala um de cada vez, tá? Para a gente poder se entender. Leram dúvidas? Primeira coisa, dúvidas no conteúdo? Marielle levantou a mão, pode falar, Marielle. Do mapa tem que fazer um do reino vegetal e outro do reino animal, ou pode ser o mapa de todos juntos? Se tu conseguir fazer de todos juntos, pode fazer, mas eu acredito que fica mais fácil fazer separado, tá, Marielle? Tá. Porque aí tu pega um, coloca lá reino vegetal no meio e faz as ramificações do que é importante sobre o reino vegetal. E depois tu faz um do animal, que é importante do reino animal. Eu te aconselho fazer separado, 2, tá? Se tu acha que consegue fazer um só, mas eu acho que tu vai entender melhor fazer separado. Quem mais levantou a mão? Seria só isso, Marielle, ou tu quer perguntar mais? Só isso. Quem levantou a mão depois da Marielle, agora eu não lembro. Se foi Natan, pode falar. Não, acontece. Eu encostei eventualmente. Tá. Alguém mais, gente, quer perguntar sobre o conteúdo? Já que a gente está falando sobre o mapa, pode perguntar primeiro lá sobre a atividade do mapa e depois a gente passa, então, para o conteúdo, para as dúvidas do conteúdo em si. Eu tenho uma dúvida. Tem que ser igual, tipo, tá ali no exemplo? Ou, tipo, pode ser menos? Eu não entendi. Não, é o seguinte. Tem que ser exatamente igual como tá no conteúdo, como tá no exemplo, quero dizer. Não, pode ser outros tipos. Se tu achar na internet, existem outros tipos de mapa, tá? Não necessariamente aquele. Aquele é um exemplo, não tinha como eu colocar todos. Se tu colocar mapa mental na internet, no Google, vai aparecer vários exemplos. Tem de várias formas, tá? Só que sempre ele é ramificado, gente. O que significa aquelas ramificações? Que eu tenho uma ideia central no meio, tá? Por exemplo, aí eu estou falando em reino animal e vegetal. Qual é a minha ideia central? Reino animal e vegetal. E aí as ramificações que têm as características daquilo que eu estou falando, né? Aí eu vou puxando as características principais, depois as que não são tão importantes e vou colocando, tá? É no entendimento de vocês o que vocês entendem daquilo que vocês leram, vocês vão colocando, tá? Aqueles que entraram pela primeira vez hoje e não leram o texto, vai ficar um pouco difícil acompanhar, mas espero que tenham lido para saber o que tem que fazer e para tirar dúvidas. Porque, como eu falei a semana passada, a gente não adianta a gente vir para essa aula. A primeira aula, tudo bem, eu explico o conteúdo, aquela aula que eu mando conteúdo, coloco o vídeo para vocês olharem, para complementar, explico, aí deixo para aquela semana vocês lerem e verem atividade que tem que fazer. Aí na outra aula da outra semana, é bom que vocês tenham lido e saibam o que tem que fazer para perguntar. Senão não tem como a gente ler e explicar tudo novamente, não vai ser feito. Eu vou agora tirar as dúvidas de vocês, né? Semana que vem já vai ser outro conteúdo. Então seria bom que vocês tirassem as dúvidas. Quem mais quer perguntar, gente? Aproveitem esse tempo agora. Todo mundo entendeu o mapa, então? Sim.
Alguém tem mais dúvida do mapa, pode entrar na internet e pesquisar. O mapa mental, gente, assim como a nuvem de palavras, aquela gente, eu estou pesquisando programas na internet, aplicativos que fazem direto na internet, tá? Eu ainda estou estudando esses aplicativos, tá? A gente tem que saber fazer direitinho para mais adiante, até o final do ano, a gente vê se faz o aplicativo. Eu achei um de nuvem de palavras, o Word Codes, que faz, a gente só digita o que a gente quer e vai fazendo a nuvem, digito a ideia principal e ele forma e é na internet, vocês depois vão dar um print e mandar para mim. E o mapa mental eu também achei um, só que eu ainda não mexi nele, tá? Tem como a gente colocar as palavras e formar lá na internet, sem a gente ter que fazer à mão, tá? Mas eu estou estudando e assim que eu aprender a mexer direitinho, eu vou dizer para vocês baixarem e fazerem por ele, tá? Aí ninguém vai precisar fazer à mão. Acho que vai ser melhor para todo mundo. Faço ali no celular mesmo e já mando. Só digito o que eu quero que faça e ele me dá, porque o mapa mental é como se fosse um gráfico, né, gente? Se vocês já trabalharam com gráfico e matemática, vocês vão ver que nada mais é que um gráfico que está me mostrando, né, do que eu estou falando. Reino vegetal e animal, na ponta da língua já? Ninguém decorou, né? Tô brincando. Mas já sabe as características principais, né? Que planta faz fotossíntese, que os dois são pluricelulares, que planta é autotrófa e animal heterotrófico, né? Sim. Que as plantas têm aquelas 4 divisões, briófitas, pteridófitas, gimnospermas e angiospermas, e que os animais têm os invertebrados e os vertebrados diversos, né? Classes e ordens ali, diversos grupos, então. Lembra daquela nomenclatura científica que eu dei para vocês? Utiliza agora, né? Tem várias, dei os exemplos, né? Bem resumido, gente, para vocês saberem, né? Os hábitats deu para a gente diferenciar bem, né, gente? Planta eu encontro na água, na terra, lugares úmidos, e os animais vocês viram também nos mais diversos ambientes. Vai do menos complexo, que é uma esponja lá no fundo do mar, até nós, seres humanos, né? Que somos os mais desenvolvidos com raciocínio já, até os outros animais não tínhamos. Fomos o último a aparecer na etapa evolutiva. Mais adiante vocês vão ter evolução e vai ser muito explicado como é que se chegou até nós, seres humanos, tá? Desde aquele serzinho menos complexo até nós, seres humanos. Então, essas coisas básicas que vocês não podem esquecer, gente, que a planta, ela produz seu próprio alimento e ela é autotrófica. Sempre que um ser for autotrófico, que é o caso das plantas, das algas, é que ele produz seu próprio alimento. Nós e os outros animais não somos capazes disso. Nós precisamos das plantas e dos outros animais para nos alimentarmos. Se a gente vê a nossa alimentação, não é de outras plantas e de animais, carne de animais, né? Então, nós precisamos dele. Temos várias células no corpo e somos eucariontes, um núcleo, então, organizado de célula, que tem o DNA, tem as nossas características genéticas, as plantas também têm. Reproduzimos, mas de uma outra forma das plantas, tá? Alguns animais por assexuada, outra sexuada, e as plantas também. Aí vocês vão dizer, tá, professora, tem que saber cada uma a reprodução? Não. Não tem necessidade. A única coisa que tem que você saiba é que existe isso, tá? Que cada um reproduz de uma forma. Mas não vamos ver cada um. Lá no 8º ano vocês vão ver do ser humano, a nossa, que daí essa vocês vão conhecer bem. Mas os outros animais não precisa saber nos detalhes. É só para vocês saberem que existe, tá? Mais alguma coisa que vocês queiram perguntar, gente? Que vocês leram lá e Não. disseram, eu não entendi o que significa isso. Não. Ninguém mais quer perguntar. Aqueles, gente, que estão com atividades atrasadas e que eu sempre estou cobrando lá, tentem me enviar até 28 de maio, que vai encerrar o trimestre, tá, gente? A partir da primeira semana ali, eu acho que dia 30 de maio, 31, não lembro agora, é naquela próxima segunda. Vai começar o segundo trimestre, a gente vai encerrar esse primeiro, vai ser... Não sei se ainda vai ser nota ou parecer, vão passar para a gente vai passar para os pais de vocês ou responsáveis, e a gente vai seguir para um novo trimestre, novos conteúdos, tá?
A gente, depois de reinos, agora a gente vai entrar numa parte já, a primeira parte do corpo humano, que é o sistema nervoso. A gente vai trabalhar a questão da depressão, do suicídio, das drogas dentro do sistema nervoso. Então, como vocês passou aquele, vocês estudaram, olharam os vídeos lá, que os vídeos complementam, eu sempre tento colocar vídeos para complementar, a gente vai para o próximo. Então, por isso que a gente começa nos reinos, para a gente poder entender depois o corpo humano. Então, quem tem ainda atrasado, pegue, leia o conteúdo, faça, entre em contato comigo, porque senão fica difícil. Vem aqui para a aula, mas não sabe nem do que está falando. E aí a gente vai se perdendo e vai ficando mais difícil. Eu tenho algumas atrasadas, prof. Hoje eu vou pedir ajuda para minha mãe e vou fazer. Eu terminar de fazer. Só de uma mensagem. Até 28 aí vocês podem me entregar. E por que depois a gente não vai receber mais, gente? Porque depois está fechado o trimestre, o parecer ou nota de vocês. Mesmo que eu receba, eu não vou poder avaliar vocês. Então, por isso que eu peço até esse dia, porque esse dia vai ser fechado o trimestre, a gente tem prazo para entregar lá na escola. Depois, se vocês me enviarem, até vocês podem me enviar para conhecimento de vocês, mas para questão de nota, de avaliação, não vai ter como mais, né? Um trimestre já está acabando. Vocês viram como passa rápido, né? Então, se a gente bobear uma semana, a gente se perde. Ainda mais em ciência, que a maioria vocês fazem da opinião de vocês, o que vocês entenderam, mas é bastante coisa, vocês estão vendo, né? É Sim. muita coisa em ciência. Mais dúvidas, gente? Tô aqui para tirar as dúvidas de vocês hoje. Tá? Porque uma semana é aula para explicar e outra para tirar as dúvidas, quanto está sendo quinzenal o envio de atividades, né? Sempre olhem os vídeos, gente, que eu posto, tá? As aulas também, depois eu tô colocando hoje também, eu vou colocar a gravação. Hoje vai ser um pouco mais curta, quando é tirar dúvidas, né? Aquela que eu explico geralmente é mais longa a aula. Se ninguém tem dúvida a mais, né, gente, eu vou deixar vocês irem para outra aula, continuarem fazendo lá. Qualquer coisa, vocês falem comigo ali no privado. Às vezes eu demoro um pouco para responder, gente, porque eu também tenho outras coisas para fazer, não é só escola. Tem outras turmas, tem o 7º ano. Estou planejando aula para vocês, estou fazendo outras coisas, demora um pouco, mas assim que eu ver que eu conseguir, eu respondo sempre para todos, tá, gente? E sempre que vocês não puderem fazer, que está doente, tem alguns colegas falando que estão com Covid e tudo, a gente espera, aguarda aquele tempo até melhorar e depois manda atividades, mas tente justificar. Não desapareçam, como teve alunos que a gente está correndo atrás, nunca falaram por que não estão fazendo, por que não sabem aquilo. Falando, a gente consegue entender. Pelo menos alguma coisa vocês têm que dizer. Por que não está fazendo, não está conseguindo, o que está acontecendo. Senão a gente não sabe, a gente acha que o aluno não quer, tá? E quem chegar lá, encerrar sem nota, sem parecer, não quiser, acredito que vai ser tomada alguma providência, não só pela escola, mas para as esferas maiores, o que está acontecendo que não está acompanhando. Não está tendo acesso, não consegue o material, vai ter que justificar alguma coisa, né? Porque a aula está sempre sendo enviada. Tá, gente? Qualquer dúvida, então, se ninguém tem mais, a gente encerra a aula. Eu ponho a gravação assim que der, de manhã ou de tarde, tá? E vocês vão falando comigo ali qualquer dúvida que tenham. E até segunda eu aguardo essas atividades e já vão, quem tem atrasada, vai tentando fazer para entregar, tá? Boa semana para vocês, então. Tchau. Para você também. Tchau. São 10 dias até o final, né? Tchau. Tchau.